queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Eu sou a professora Desirê e bora macetar! Olha só esse mapa mental, que lindo! Esse mapa mental eu usei na primeira parte aqui do vídeo sobre divisão silábica. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você ainda não assistiu ao vídeo anterior sobre as regras de divisão silábica, assista, porque essa já é a parte 2. E também me siga nas redes sociais, @Macetando Português, porque lá eu disponibilizo esse e muitos outros mapas mentais dos conteúdos teóricos dos vídeos aqui do meu canal. Te espero lá, hein? Agora, nós vamos responder a pergunta que ficou no ar no final do vídeo anterior, que era: como indicar a sílaba na transcrição fonética? Existe uma notação, uma padronização para isso. Primeira coisa que você precisa saber é que a sílaba tônica, ela é obrigatoriamente marcada na transcrição com o apóstrofo, esse sinalzinho aqui, antes da sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela em que há tonicidade da vogal. E sobre vogais tônicas, átonas, já tem um vídeo aqui no meu canal sobre isso. Procura lá na playlist Fonética e Fonologia. É o vídeo que eu falo de tipos de vogais e intensidade, no critério intensidade das vogais. Lá eu mostro o que seria uma vogal tônica. Sílaba tônica é, consequentemente, aquela sílaba em que há essa vogal tônica, em que recai o acento tônico, não necessariamente o acento gráfico, mas o acento tônico da vogal. E aí, consequentemente, nós teremos uma sílaba na palavra que seria a tônica. Para delimitar essa sílaba tônica, existe uma notação que se faz, que é justamente colocando esse sinalzinho aqui, que está em vermelho, antes da sílaba tônica. Tem de sempre vir antes dessa sílaba, ok? E aí, nós também temos um outro tipo de padrão de separação silábica, agora envolvendo todas as sílabas de uma palavra, que é marcada por meio de pontos. E isso aonde? No alfabeto fonético internacional. No alfabeto fonético internacional, nós temos aqui os suprassegmentais. O que são suprassegmentais? Supra é acima. Então, é algo que está superposto a alguma coisa. Nesse caso, ao segmento fonético. E aí você tem esses suprassegmentais como sinais gráficos, né? Que indicam alguma coisa. Nesse caso, na tabela do alfabeto fonético internacional do IPA, os suprassegmentais indicam características como o acento tônico, o tom e a velocidade lá daquele tipo de som. Então, nós temos aqui um tipo de marca de suprassegmental, que é o acento primário. É esse que nos interessa. É isso aqui que tem a ver com a delimitação da sílaba tônica. Aqui se tem um exemplo aqui de uma palavra em inglês, né? Phonetician, acho que é isso, phonetician, enfim. Aqui o ti, que é a sílaba tônica, esse i aqui, então sendo marcado como sílaba tônica, e aqui o acento indicando isso. E quanto à separação silábica, nós temos o pontinho aqui, né, para indicar cada sílaba, é a quebra silábica, a divisão ali da sílaba, ok? Então vamos ver isso melhor nos exemplos. Vamos pegar essas três palavras aqui, casa, tudo e lençóis. Bem, casa, na grafia você coloca assim, casa, o hífen é esse tipo de delimitador da sílaba, né? Muito bem. Na transcrição fonética, porém, você usa, além dos fonemas, você vai usar o pontinho, que é o equivalente ao hífen na grafia, delimitando aqui uma sílaba e, nesse caso, o apóstrofo, né? Nesse caso, o acento primário, indicando a sílaba tônica. Em casa, casa. O A de cá é muito mais forte do que o A de Zá. Então, nesse caso, a sílaba em que o A estiver formando será a sílaba tônica. E para delimitar na transcrição fonética, você usa esse acentozinho aqui, o acento primário. Tem gente que usa o próprio acento agudo para delimitar na transcrição quando a sílaba é tônica, tá? Mas, oficialmente, é um apóstrofo. Tudo, na grafia, tudo, tudo, tudo. Na transcrição fonética, em vez do hífen, o pontinho aqui, tudo. E o primeiro U aqui, ele é forte. O segundo, que é o O, mas tem som de U, é fraco. Então, você usa lá, se lembra? Da vogal átona, aquele símbolo, sem o diacrítico embaixo, porque isso aqui não é semivogal, né? É uma vogal átona, é uma vogal, só que átona. E aí, obviamente, nesse caso, a sílaba tônica é a primeira, né? Então, aqui nós temos o
o suprassegmento aqui colocado para indicar que é sílaba tônica tu. Lençóis. Em lençóis, temos um encontro vocálico aqui, então não vai ser lençóis, mas lençóis. Sóis. Esse I não é vogal, semivogal, por isso que está junto aqui a vogal. E aí nós temos, então, a transcrição fonética assim, né? Isso aqui é um dígrafo vocálico. E aqui, cadê o ponto? Não tem. Por quê? Porque são só 2 sílabas. E a sílaba tônica é a segunda. Sendo a segunda, esse apóstrofozinho aqui já delimita a sílaba. Por isso que você não precisa colocar o ponto também. Por quê? Porque além de marcar que a sílaba é tônica, ela já faz essa separação, tá vendo? Já dá para perceber que daqui para cá é uma sílaba, o lê, e daqui para cá é outra sílaba. A não ser que fosse uma palavra trissílaba, e a gente teria um pontinho aqui depois do S, mas não é. São só 2 sílabas nessa palavra, então é um dissílabo. Então, nesse caso, isso aqui já delimita outra sílaba, indicando que nesse caso é sílaba tônica. Um detalhe importante é o seguinte, mesmo quando você não for indicar uma quebra silábica, mesmo que você, vamos supor que você estivesse fazendo uma mera transcrição fonética, é importante indicar o acento primário, tá? Ao longo dos vídeos aqui do meu canal, eu não indiquei o acento, né, a tonicidade da sílaba, mesmo numa transcrição comum, porque eu ainda não havia falado sobre isso, tá? Isso foi proposital. Mas agora, a partir das próximas transcrições, eu vou marcar aqui, colocando o acento primário na sílaba, antes da sílaba tônica, porque essa é a regra na hora de se fazer uma transcrição fonética, ok? Então agora, vamos praticar um pouco, nos poucos segundos que nos restam. Olha o que diz essa questão. Em relação à divisão silábica, assinalar a alternativa correta. Letra A. Freio. Que isso? A gente não fala freio. O I não é hiato com o E. Na verdade, quando você fala freio, você percebe que esse I se apoia no E. E ditongo e tritongo, tudo junto e misturado. E hiato é separado. Então, como aqui é um ditongo, ó, freio. O O é separado, mas o E e o I não. Por isso que a letra A está errada. Letra B, maíz. A gente fala assim, maíz? Não. A gente fala mais. Mais. O I nem é nítido, então o I é semivogal. E como semivogal é assilábica, ela deve estar junto à vogal. Por isso que aqui também está errada. Letra C. Acostumado. Não, você não fala acos. Aqui nós temos 2 vogais na mesma sílaba. Não pode. A e o O. Acos. Olha como são nítidos. Acostumado. Todas as vogais são nítidas aqui, só que cada uma está numa sílaba, do tu em diante, mas aqui não. Então o certo era ser A-cos e o restante, por isso que o C também está errado. Letra D, pilotar, certíssimo, pilotar. Cada vogal na sua sílaba, né, correspondente. E a letra E, quando. Nossa, não tem nem como pronunciar isso. Quando. É exatamente como se fala, ó, quando. Quando. Lembrando que dígrafos vocálicos jamais se separam. É o caso aqui do A e o N. Por isso que a letra E está errada e por isso que o gabarito é a letra D. Então é isso, queridos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais!